gente chegou então no livro de Marcos e você já pode se considerar aí um vencedor porque a gente venceu o livro de Mateus e todo grande desafio começa assim mesmo, de degrau em degrau, então esse foi um degrauzinho que você venceu. A primeira coisa que a gente pode observar aqui entre o livro de Marcos e o livro de Mateus é que a gente já atenta às pequenas maneiras diferentes de interpretação entre os dois. Então, a situação é a mesma, os milagres são os mesmos, os acontecimentos são os mesmos, só que eles são expostos de maneiras diferentes. E isso é muito rico nos 4 evangelhos, e a gente vai perceber isso ao longo do desafio. O que eu quero falar com você que me chamou muito a atenção na leitura do desafio de hoje é que Jesus ele ia fazendo os milagres, tanto no meio de multidões quanto secretamente, e ele pedia que a identidade dele não fosse revelada. Então eu fiquei pensando, será que isso faz sentido? Jesus está fazendo os milagres, Jesus está curando, Jesus está expulsando demônios, mas ele diz assim, vai, mas não conte isso a ninguém. Isso realmente me intrigou. À medida que você for participando do desafio e você for lendo um pouquinho mais pra frente, a Bíblia vai revelar que Jesus dizia que era necessário que o Filho do Homem, ele passasse por algumas coisas, ele sofresse algumas coisas. Então, Jesus, ele era muito inteligente no processo dele. Eu gosto dessa inteligência de Jesus, eu quero compartilhar com você hoje 3 características que eu considerei atitudes inteligentes de Jesus. E a primeira coisa é que Jesus, ele era estratégico. Então, Jesus, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia qual era o propósito dele, o que ele veio para fazer. E se ele fosse deixar com que a emoção daquelas pessoas que fossem curadas, se ele fosse deixar que, se ele não orientasse aquelas pessoas a não revelar as coisas que ele estava fazendo, o que ia sobressair naquele tempo ia ser realmente as curas, os milagres, as coisas que ele vinha fazendo. E Jesus sabia que a missão dele era vir falar sobre a palavra de Deus, era trazer orientação aos discípulos, trazer ensinamento aos discípulos. Então algo que me intrigou e que me fez refletir é que tudo o que a gente faz tem que ter o objetivo final, e o objetivo final tem que ser a palavra, a mensagem de Deus. Jesus, ele não queria que o que se espalhasse, o que sobressaísse fosse a cura, fosse o milagre, mas ele tinha foco na mensagem que ele tinha que trazer. Se você está cantando, começa a analisar no teu espírito se o que você faz é para Deus e se a maneira como você canta, isso expressa a mensagem de Deus. Se você lê e se você gosta de transmitir a sua leitura, se você gosta de transmitir a interpretação, comece a repensar isso, comece a analisar no teu espírito se você faz isso e se o resultado final você traz a mensagem de Deus. Se você é um youtuber, se você está começando nisso, sem medo, comece a pensar se a mensagem final, ela traz também a mensagem de Deus. Então essa é a primeira característica inteligente de Jesus que eu reparei que me chamou muito a atenção. E a segunda atitude de Jesus que me chama a atenção, a segunda atitude inteligente dele, é que Jesus, ele escolhia as pessoas para ter intimidade com ele escolhia as pessoas para ter por perto dele. E ele fala assim, ó, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Ou seja, Jesus, ele pregava, ele falava a mensagem para as multidões através de parábolas, mas para os discípulos ele detalhava, ele tirava as dúvidas, ele explicava. Então, no secreto, no íntimo dele, ele tinha pessoas que ele havia escolhido. Então, isso também era uma atitude muito inteligente de Jesus. E a terceira atitude inteligente de Jesus é que ele pregava e ao mesmo tempo ele cumpria, ele exercia aquilo que ele pregava. Então, não é só o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas a parábola do semeador me lembrou a atitude de Jesus quando ele estava ensinando os discípulos, porque ele escolheu eles para trazer intimidade, para explicar a mensagem dele, né, para revelar os mistérios, mas isso era uma atitude inteligente dele porque ele sabia que ele estava semeando aquilo para quem ia dar continuidade ao ministério dele. Então ele semeava num solo fértil, num solo que ia frutificar e num solo que ia dar continuidade à missão dele. Hoje a mensagem termina aqui. Eu quero que você entenda que Jesus tinha atitudes inteligentes, assim como nós devemos ter atitudes inteligentes. Fixa na tua cabeça que você tem que ter um foco, uma missão, e a missão tem que ser levar a palavra, a mensagem de Deus. Essa é a nossa missão aqui, levar as boas novas. E a segunda atitude inteligente de Jesus é que ele escolhia pessoas importantes para contar segredos, para revelar os mistérios dele. E a terceira atitude de Jesus é que ele não só falava, mas ele exercia aquilo que ele falava. O Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.